E em mais um capítulo dessa rivalidade centenária, Flamengo e Vasco se enfrentaram no Maracanã em um clássico que teve de tudo menos gols. Foi um 0-0 daqueles de tirar o fôlego. E não pelo placar, mas pela intensidade, pela tensão e, claro, por uma atuação inspiradíssima do goleiro adversário, que simplesmente fechou o gol. A partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, começou eletrizante. Muita gente esperava um Vasco retraído, pressionado como está o técnico Fábio Carille. Mas o que se viu em campo nos primeiros 45 minutos foi um duelo franco, com o Vasco surpreendendo e levando perigo logo de cara. Paulo Henrique mandou um foguete na trave de Rossi e, na sequência, Nuno Moreira quase abriu o placar. O Flamengo demorou a entrar no jogo, mas quando entrou, passou a controlar as ações e criou boas oportunidades, principalmente com Gerson, que teve 2 lances perigosíssimos. Na volta do intervalo, o domínio passou a ser mais claro. O Flamengo foi para cima, criou chances, pressionou. E aí entrou em cena o grande vilão da noite para o torcedor rubro-negro, Léo Jardim. O goleiro do Vasco foi simplesmente impecável. Aos 28 minutos, Pedro, que havia acabado de entrar, para delírio da torcida, subiu no segundo andar e cabeceou com força após cruzamento de Wesley. Era gol certo, mas não foi. Jardim operou um milagre, daqueles que fazem até adversário bater palma. E ele ainda teve fôlego para outra defesaça aos 49, em cabeceio de plata. O Flamengo lutou até o fim, com de Arrascaeta comandando as ações e tentando desequilibrar. O craque chegou a colocar uma bola venenosa na área e Plata, sozinho, acabou cabeceando por cima. Foram minutos finais de sufoco, pressão, vontade, mas a rede teimou em não balançar. Foi o primeiro empate sem gols entre Flamengo e Vasco no Brasileirão em 14 anos. 14 anos. Um clássico que teve emoção, teve rivalidade, teve tensão, mas terminou zerado. É verdade que o empate, em termos de tabela, acabou sendo mais útil para o Vasco. Com isso, o Flamengo ainda se mantém na liderança com 11 pontos, mas pode ser ultrapassado por Palmeiras ou Fluminense, dependendo dos resultados de domingo. Já o time Cruz Maltino foi aos 7 pontos e caiu para a 8ª posição, ainda tentando se firmar nesse início de campeonato. Vale destacar também a situação de Bruno Henrique. Investigado por envolvimento em esquemas de apostas, o atacante foi titular, mas saiu no início do segundo tempo. O Flamengo segue adotando a postura de respeito à presunção de inocência e, por isso, não o afastou. A diretoria acompanha o caso de perto, mas, por enquanto, mantém o camisa 27 à disposição. E, para complicar ainda mais a maratona, as equipes terão pouco tempo para respirar. Na terça-feira, os dois já voltam a campo em compromissos internacionais. O Vasco recebe o Lanús pela Sul-Americana, enquanto o Flamengo viaja até Quito para enfrentar a temida altitude e encarar a LDU pela Libertadores. E aí, meu amigo, é guerra. Mas apesar do empate, a atuação não foi ruim. O time criou, teve volume, teve oportunidades, faltou caprichar na finalização, é verdade, mas quando o goleiro adversário brilha como Léo Jardim brilhou, não há muito o que fazer. E é nesses momentos que a gente vê a importância de manter o foco, ajustar os detalhes e seguir acreditando. Porque, como a gente sempre diz aqui no Nação Rubro-Negra, o Flamengo não se entrega, o Flamengo não se abate, o Flamengo luta. E é por isso que, mesmo no empate, essa torcida canta, vibra e segue firme, porque esse clube é maior do que qualquer resultado. Agora, se a gente olhar com atenção, esse clássico também nos deixou alguns recados importantes. O primeiro deles, o Flamengo precisa ser mais letal. A superioridade técnica, principalmente no segundo tempo, foi clara. O volume ofensivo existiu, a posse de bola foi rubro-negra e as chances apareceram, mas não foram concluídas como deveriam. E em jogos grandes, especialmente contra rivais tradicionais como o Vasco, esse tipo de detalhe custa caro. Outro ponto que chama a atenção é a oscilação de alguns nomes importantes. Arrascaeta continua sendo um maestro, mas tem oscilado fisicamente. Cebolinha, que vinha em boa fase, teve atuação mais apagada, e a ausência de Everton Ribeiro ainda deixa uma lacuna em momentos de organização no meio-campo. Já Pedro, mesmo entrando no segundo tempo, mostrou mais uma vez porque é uma peça fundamental. A forma como ele se apresenta, chama a responsabilidade e finaliza com precisão é algo que faz diferença, e talvez mereça mais minutos em campo. Do ponto de vista tático, o Flamengo enfrentou uma linha
linha defensiva muito bem montada pelo Vasco, que apostou num bloco mais compacto e tentou jogar no erro. E mesmo assim, o Mengão conseguiu furar essa barreira em algumas oportunidades, o que mostra que o trabalho ofensivo está sendo bem conduzido. Só que, novamente, o último passe e a finalização seguem sendo o desafio. E contra a LDU, fora de casa e na altitude, isso precisa estar mais ajustado, porque lá, qualquer vacilo é fatal. E tem um outro detalhe que não pode passar batido, a parte emocional. É impressionante como esse grupo manteve a cabeça no lugar, mesmo diante da frustração, por não marcar. Não teve descontrole, não teve afobação. O time seguiu buscando o gol com organização, até o último minuto. Isso mostra maturidade, algo essencial em um elenco que vai brigar por títulos em várias frentes esse ano. E sobre a arbitragem, não foi das piores, mas deixou a desejar em alguns critérios. Faltas claras não marcadas, um ou outro cartão que poderia ter sido aplicado e uma certa permissividade em lances ríspidos, que colocaram em risco a integridade dos jogadores. O clássico é sempre pegado, é verdade, mas precisa haver equilíbrio na condução da partida, e a CBF precisa ficar de olho nisso. Por fim, fica a reflexão. É jogo para lamentar ou valorizar? Depende da ótica. A gente queria os 3 pontos, claro, mas também é verdade que o time se impôs, criou, dominou, e mesmo com o 0-0, saiu de campo como protagonista. E isso, num campeonato longo e difícil como o Brasileirão, tem o seu valor.